Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Ana Beatriz, faço parte do Ministério Visão de Reino. Você está no canal dos Jovens Visão de Reino. Muito bem-vindo. Já aproveita, já se inscreve aqui no canal, já dá like, que eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. Se você quiser ir dar uma passeada pelo nosso canal, a gente tem bastante vídeos já. Tenho certeza que pelo menos de um você vai gostar. Então vamos pro vídeo de uma vez e chega mais perto que eu quero te contar um negócio. Bom, hoje vamos falar sobre liderança. Esse assunto é bem abrangente, envolve várias coisas. Podemos, quem sabe, fazer uma série aqui no canal, sobre liderança, porque tem muitas coisas para falar sobre esse assunto. Tem muitas coisas para falar, mas aí não é um assunto tão falado assim, Então, se vocês quiserem, a gente pode fazer uma série sobre isso. Mas, mesmo não sendo muito falado, é algo muito importante. É algo importante porque o líder é a pessoa que está guiando outras pessoas. Por isso, não só guiando, mas enviando as pessoas, Porque se fazemos algo, estamos liderando pessoas para elas fazerem a mesma coisa e ir além, Então esse vídeo aí é pra gente abrir nossos olhos e nos perguntarmos se estamos sendo bons líderes. Porque em algum momento na nossa vida nós vamos ser líderes, seja no ministério da igreja ou na nossa família. Em algum momento a gente vai liderar. Eu acredito que esse vídeo vai ser um pouco mais voltado para ministérios na igreja, mas se você é líder, preste atenção. Se você não é líder, preste atenção também, porque talvez, quem sabe, um dia você será um líder. Seja um líder de ministério na igreja, ou com certeza um líder na família, sendo a mãe ou o pai. E eu queria começar esse vídeo com uma frase. Eu vou deixar o nome da pessoa que disse a frase aqui na tela para vocês, tá bom? Um líder verdadeiro e seguro provavelmente não tem o desejo de liderar, mas é pressionado a aceitar uma posição de liderança pelo chamado interno do Espírito Santo e pela pressão das circunstâncias. Esse líder será gentil, humilde, terá espírito sacrificial, pronto tanto para liderar como para ser liderado. Quando o Espírito tornar claro que apareceu alguém mais sábio e mais dotado de dons do que ele, preste bem atenção. Quais são as definições de líder? Humilde, gentil, ter espírito sacrificial, pronto tanto para liderar quanto para ser liderado. To lead é líder em inglês. E esse verbo significa guiar. Por isso, se você é um líder, precisa estar pronto para guiar pessoas, não só com as suas palavras, mas com as suas ações, os seus liderados pelo caminho certo. O líder, ele precisa ter algumas características que são essenciais. Ele precisa ter boa reputação, precisa ser cheio do Espírito Santo, ter sabedoria, e dependendo do ministério, e ter também sabedoria. Dependendo de qual ministério ele está, ele deve mostrar interesse por esse ministério, interesse em se aperfeiçoar cada vez mais nesse ministério que ele está desempenhando. Não pense que ser líder é algo fácil. Por isso que não é para todos que Deus dá essa função. Porque na família, pessoas lideram, mas, por exemplo, a mulher lidera, só que ela lidera com características que a mulher já nasce. Homens lideram com características que ele já nasce. Então, é um pouco mais fácil. Agora, quando você vai liderar um ministério na igreja, é mais difícil. Porque o seu maior exemplo é Jesus. E são as características dele que você tem que colocar em você. Liderar. Mas para quem Deus coloca essa missão, Deus dá capacidade. Um líder, ele precisa e deve ser exemplo em tudo. Deve ensinar e incentivar os liderados a crescer tanto espiritualmente quanto tecnicamente. Você precisa ter o chamado para liderar, porque aquele a quem muito foi dado, muito será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito lhe será pedido. Em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2 ao 13, fala sobre o que é esperado de um bispo obreiro da casa do Senhor,
fala sobre o que é esperado de obreiros e bispos na casa do Senhor, e isso também pode se aplicar a líderes. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma esposa só, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento e que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob indisciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que o bispo não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e condenação do diabo. É necessário também que ele tenha um bom testemunho dentro e fora, a fim de não cair na desonra do laço do diabo. Do mesmo modo quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis em uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não gananciosos, conservando o ministério da fé, com a consciência limpa. Também estes devem ser primeiramente experimentados, e caso se mostrem irrepreensíveis, que exerçam o diaconato. Do mesmo modo, quanto às mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, moderadas e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançarão para si mesmos uma posição de honra e muita ousadia na fé em Cristo Jesus. Por que é preciso ser irrepreensível? Porque o líder é ele quem guia os seus liderados, guia com amor, e que ao invés de ficar indicando os erros dos liderados, procura caminhos para consertá-los. Por exemplo, alguém que chega atrasado, talvez em um jejum do ministério, ou outra coisa que o líder marcou. O líder não pode chegar nesse liderado e ficar apontando o erro que ele cometeu, se ele também chega atrasado nos ensaios, ou em outros ministérios que ele exerce. Se os liderados de um ministério não obedecer à voz do líder, não compreender que a voz do líder deve ser ouvida, o líder não deve chegar e falar que ele tem que ser ouvido, que ele merece honra, porque um líder sempre será um eterno liderado. Então, se esse líder faz a mesma coisa, desobedece, não ouve a voz das pessoas que estão acima dele, seja pastor ou líder dele em outro ministério, ele não tem credibilidade nenhuma em chegar em uns seus liderados e pedir algo. Infelizmente, muitos líderes não entendem isso, que sempre serão eternos liderados. Jesus é o nosso maior exemplo de liderança. Ele recebeu a missão do Pai e veio para a terra cumprir essa missão. Ele ensinava os discípulos com paciência e amor. E é isso que devemos ter na nossa vida. Porque muitas vezes, ou na maioria das vezes, nossas atitudes vão falar muito mais do que as nossas palavras. Jesus conhecia a palavra. Foi assim que ele venceu o inimigo quando ele veio tentá-lo. Um líder também precisa saber e procurar entender a palavra de Deus. Se você por acaso é um liderado e vê que o seu líder está errando em algumas coisas, chegue nele e tente conversar sobre isso. E continue orando. E se não der certo, continue orando. Porque alguma hora as coisas vão se resolver. Na palavra diz, todos devem se sujeitar às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades foram estabelecidas por Deus. Uma autoridade ser estabelecida por Deus não quer dizer que ela foi aprovada por Deus. Conhecemos várias autoridades que foram presidentes do Brasil ou reis nos tempos antigos e que as suas atitudes não foram aprovadas por Deus. Por isso, busque ser um líder aprovado por Deus. Não é uma tarefa fácil, mas se você tem esse chamado, Deus vai te capacitar. Não seja cego para as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Se Deus confiou algo nas suas mãos, se Deus confiou vidas, não faça de qualquer jeito. Seja um exemplo e dê o seu melhor.
Porque se Deus te chamou, Ele vai te capacitar. Se Deus te chamou para liderar, Deus vai te capacitar. Muitas pessoas, quando pensam em um líder, veem uma imagem de uma pessoa com cara brava e que a sua palavra favorita é não. Mas eu penso diferente. Quando eu penso em um líder, eu vejo uma pessoa humilde, que ama as pessoas e que é o primeiro a dizer sim.